Eu não sei o que fazer. Não há comida, não há água e o resgate não vem. O motor direito do Cessna 208 Caravan cuspiu uma labareda alaranjada e morreu com um estalo metálico que ecoou por toda a cabine, deixando apenas o som do vento fustigando a fuselagem em queda livre sobre o tapete verde infinito da Amazônia. Tiago sentiu o estômago subir à garganta enquanto o nariz do avião mergulhava em direção às copas das árvores gigantescas. Ele agarrou o manche reserva, tentando ajudar o piloto que lutava freneticamente contra os controles travados, enquanto atrás dele o pânico explodia em gritos agudos que cortavam o ar saturado de cheiro de combustível. Valentina apertava a maleta de medicamentos contra o peito, os olhos arregalados fixos no horizonte que subia rápido demais, enquanto Isabela e Camila se encolhiam nos assentos, sussurrando preces desesperadas que mal podiam ser ouvidas acima do alarme de proximidade do solo que apitava implacavelmente. Mantenham a calma e fiquem em posição de impacto agora. Protejam a cabeça com os braços. Tiago rugiu, sua voz de comando militar cortando o caos da cabine como uma lâmina fria. Beatriz, com a câmera ainda pendurada no pescoço, gritou em puro terror. Nós vamos morrer. Tiago, o motor parou. Meu Deus, nós vamos bater. Tiago não desviou os olhos da selva que se aproximava e respondeu com uma firmeza brutal. Ninguém vai morrer hoje se fizerem o que eu mando. Valentina, abaixe-se agora, segurem-se firme. Vai ser uma pancada forte. Valentina, com lágrimas escorrendo pelo rosto e as mãos protegendo instintivamente o ventre ainda plano, soluçou alto. Eu não posso morrer aqui, Tiago. Eu tenho um motivo para voltar. Por favor, me tira dessa... Luciana, a guia indígena, apenas fechou os olhos e murmurou algo em sua língua nativa, aceitando o destino que a floresta impunha, enquanto Tiago gritava a última instrução, impacto em 3, 2, 1. O primeiro choque foi contra os galhos mais altos. Um som ensurdecedor de metal sendo rasgado e madeira estalando como tiros de fuzil que jogou todos para a frente violentamente. O avião girou no ar, perdendo uma das asas enquanto cortava a vegetação densa, até que o bico da aeronave enterrou-se no solo lamacento com um estrondo que fez a terra vibrar por quilômetros. O silêncio que se seguiu foi absoluto, uma calmaria sinistra, onde apenas o gotejar do óleo quente e o chiado do metal, resfriando sob a chuva repentina, podiam ser ouvidos. Tiago foi o primeiro a recuperar os sentidos, sentindo o sangue quente escorrer de um corte na testa e o gosto amargo de poeira na boca. Ele se soltou do cinto, caindo no teto do avião que agora estava de cabeça para baixo, e começou a rastejar entre os destroços, tateando no escuro da cabine inundada pela fumaça. Alguém me ouve, Valentina, Camila, respondam agora. Tiago perguntou, sua voz falhando enquanto ele tentava forçar a porta retorcida que dava para o inferno verde lá fora. Um gemido baixo veio do fundo da aeronave, seguido pelo choro contido de Isabela, confirmando que a morte ainda não tinha levado todos. Ele olhou através da janela quebrada e viu apenas a escuridão úmida da floresta amazônica, que parecia observar os sobreviventes como uma fera paciente à espera de sua presa. O relógio de Tiago parou no momento do impacto, marcando o início de uma contagem que nenhum deles sabia se terminaria um dia. Eles estavam vivos, mas a civilização tinha acabado de se tornar uma lembrança distante, enterrada sob toneladas de folhas e segredos que a selva jamais revelaria por vontade própria. A porta do Cessna, agora um pedaço de metal retorcido e inútil, rangeu sob a força bruta dos ombros de Tiago até ceder com um estrondo oco contra a lama úmida da floresta. O ar que invadiu a cabine não trouxe alívio, mas sim um bafo quente, saturado de umidade e do cheiro acre de vegetação em decomposição que parecia pesar toneladas nos pulmões dos sobreviventes.
Um a um. Eles começaram a rastejar para fora dos destroços fumegantes, deixando para trás o corpo do piloto, cujo silêncio era a primeira sentença de morte confirmada naquele lugar esquecido por Deus. Valentina foi a primeira a tocar o solo, tremendo incontrolavelmente enquanto limpava o sangue seco do rosto, seguida por Isabela, que abraçava uma pequena mochila como se fosse sua única âncora com o mundo que acabara de perder. O cenário ao redor era uma catedral de árvores colossais que bloqueavam a luz do sol, criando uma penumbra esmeralda onde cada sombra parecia se mover com uma intenção própria e faminta. Não fiquem paradas aí, saiam de perto da fuselagem. O combustível pode entrar em ignição a qualquer momento. Tiago ordenou, sua voz cortando o torpor do choque, enquanto ele examinava o perímetro com os olhos semicerrados de um predador. Camila, a engenheira, tentava desesperadamente ligar seu telefone via satélite, mas o visor quebrado era apenas um espelho negro refletindo seu próprio desespero. Não tem sinal. Tiago, nada. Estamos no meio do nada absoluto e ninguém sabe que caímos aqui. Ela gritou, a voz subindo uma oitava em puro pânico, enquanto Beatriz tentava recuperar sua câmera dos destroços, as mãos trêmulas demais para segurar qualquer coisa. O pânico, como um vírus silencioso, começou a se espalhar entre elas, ameaçando paralisar o grupo antes mesmo da primeira noite cair sobre a Amazônia. Beatriz se virou para Tiago, os olhos injetados de medo, e disparou. Precisamos começar a andar agora. Se seguirmos para o leste, devemos encontrar algum rio ou uma vila. Não podemos ficar sentadas esperando a morte chegar. Tiago deu um passo à frente, bloqueando o caminho dela com uma autoridade que não admitia contestações. Andar para onde? Beatriz, você não tem bússola, não tem facão e não tem a menor ideia de como a selva funciona. Se você der 10 passos sem direção, estará perdida para sempre em menos de 5 minutos. A floresta é um labirinto verde que devora quem não a respeita. Isabela interveio. A voz trêmula, mas racional. Mas o protocolo diz para ficar perto do avião. Não diz. Eles vão nos procurar do alto. Tiago apontou para a imensa copa das árvores acima deles. Um teto de folhas tão denso que nem a chuva forte conseguia penetrar totalmente. Olhe para cima. O avião está sob 40 metros de folhagem. Do céu, nós somos invisíveis. Somos apenas formigas sob um tapete de aço verde. Valentina, que até então estava em silêncio absoluto, sentou-se em uma raiz exposta e olhou para Tiago com uma seriedade mortal. Então o que faremos, se não podemos andar e não seremos vistos? Qual é o plano? Minhas pernas estão falhando e eu sinto que o ar está acabando. Tiago se agachou diante dela, reduzindo a distância para que apenas elas pudessem ouvir a urgência em suas palavras. O plano é sobreviver às próximas 12 horas. A prioridade é água e abrigo. A floresta não é sua inimiga, mas ela vai testar cada fibra do seu ser. Luciana, você conhece estas árvores. Pode nos dizer o que é seguro tocar. A guia indígena, que observava os rastros na lama, respondeu com uma voz sombria. As formigas Cabo Verde já estão vindo para o cheiro de sangue. Precisamos sair do chão. Tiago, a terra aqui pertence aos pequenos caçadores agora. Tiago levantou-se e começou a distribuir tarefas com uma precisão cirúrgica, ignorando os protestos de cansaço. Camila, esqueça o telefone. Use as chapas de metal soltas para coletar a água da chuva que escorre pelos troncos. Isabela, preciso que identifique folhas grandes que possamos usar para cobrir um abrigo temporário. Beatriz, ajude-as. Valentina, você fica comigo para organizar os suprimentos médicos que restaram. Não temos tempo para chorar. Na Amazônia, o sol se põe rápido e a noite pertence às onças. Se não tivermos fogo e um teto antes do escurecer, amanhã
Não haverá ninguém vivo para contar essa história. A resistência inicial do grupo começou a ruir diante da necessidade brutal de sobrevivência. E lentamente, as 5 mulheres começaram a se mover sob a liderança de ferro do homem que, contra todas as probabilidades, se tornara o centro de gravidade de suas vidas. Enquanto trabalhavam, o som da floresta mudava de tom, passando do zumbido diurno para um coro de gritos de macacos uivadores que pareciam zombar de sua fragilidade humana. Tiago observava cada movimento delas, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros mais do que qualquer mochila militar. Ele sabia o que elas ainda não sabiam, que a fome viria primeiro, depois a febre, e por fim, o desespero psicológico de estar em um lugar onde o tempo não é medido em horas, mas em batimentos cardíacos. Nós vamos conseguir, Tiago, Valentina perguntou em um momento de pausa, sua mão repousando inconscientemente sobre o abdômen. Tiago olhou para a imensidão verde à sua frente e mentiu com a convicção de um santo. Sim, Valentina, eu vou levar cada uma de vocês de volta para casa. Eu prometo. Mas, no fundo de sua alma, ele sabia que a promessa que acabara de fazer seria paga com sangue, suor e uma dor que nenhum deles jamais imaginara suportar. O 43º dia na Amazônia amanheceu com uma névoa tão densa que parecia amordaçar as árvores, transformando o acampamento improvisado em uma ilha de desespero cercada por um mar de vapor cinzento. A fome, que antes era uma pontada aguda no estômago, tornara-se agora uma dor surda e constante, corroendo os músculos e a sanidade de cada um deles. Tiago, visivelmente mais magro e com a barba crescendo selvagem, tentava afiar uma lança de madeira balsa enquanto observava as mulheres. O isolamento começava a cobrar seu preço. As conversas, que antes eram sobre resgate e aviões, haviam morrido, substituídas pelo som da respiração pesada e pelos gemidos de exaustão que ecoavam sob o abrigo de folhas de palmeira. Camila tentava inutilmente consertar uma armadilha de peixes quebrada, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar as fibras de cipó. Enquanto Beatriz olhava para o vazio, a câmera há muito tempo sem bateria, servindo apenas como um peso morto em seu colo. O silêncio foi quebrado por um baque seco. Valentina, que tentava se levantar para buscar água, desabou na lama úmida, seu corpo entrando em convulsão por um breve segundo antes de ficar completamente inerte. Tiago largou a lança e correu em sua direção, virando-a de costas enquanto gritava por Isabela. Valentina, acorde. O que aconteceu? Ela está ardendo em febre. A médica, que sempre fora o pilar de racionalidade do grupo, estava pálida como cera, os lábios azulados e a respiração superficial. Isabela aproximou-se rapidamente, tateando o pescoço de Valentina em busca de pulso, enquanto as outras mulheres se amontoavam ao redor, o medo estampado em cada rosto sujo de terra. Foi nesse momento de crise absoluta que a máscara de profissionalismo de Valentina desmoronou junto com sua resistência física. Ela não está apenas doente, Tiago. Ela está exausta demais porque está carregando mais do que nós, sussurrou Isabela, seus olhos encontrando os de Tiago com uma intensidade que o fez recuar um passo. Valentina abriu os olhos lentamente, a consciência lutando contra o delírio da desidratação e da desnutrição. Tiago, eu tentei esconder. Eu achei que seríamos resgatados em uma semana. Valentina murmurou, sua voz não passando de um sopro rouco que mal vencia o barulho da chuva que começava a cair. Tiago franziu a testa, a confusão nublando seus sentidos. Esconder o quê, Valentina? Do que você está falando? Você é a nossa médica. Precisamos de você inteira. Ela segurou a mão dele com uma força surpreendente, as unhas cravando-se na pele de Tiago, enquanto lágrimas de puro terror rolavam por seu rosto. Eu estou grávida.
Tiago, quase 12 semanas. Ela confessou, e o impacto daquelas palavras pareceu paralisar o tempo dentro do abrigo. Tiago olhou para as outras, esperando ver surpresa, mas o que encontrou foi um silêncio culpado e olhares que evitavam os seus. 12 semanas, no meio desse inferno. Ele perguntou, a voz subindo de tom, mas antes que pudesse continuar, Serena deu um passo à frente, a voz embargada. Não é só ela, Tiago. Eu também estou. Usei todas as minhas economias para uma fertilização in vitro antes de vir. Eu achei que seria minha última aventura antes de ser mãe. O ar no abrigo pareceu desaparecer conforme, uma a uma. As confissões começaram a surgir como dominós caindo na escuridão. Lily, com seus testes feitos no banheiro do aeroporto. Claire, fugindo de um erro que queria esquecer. E Nádia, que já escondia a barriga sob roupas largas desde o primeiro dia. Tiago levantou-se abruptamente, saindo do abrigo para a chuva torrencial, sentindo a água fria lavar o suor de seu corpo, enquanto sua mente girava em um turbilhão de descrença e fúria. 5 mulheres, 5 gravidezes, 6 vidas adultas e 5 promessas de vida crescendo no meio da floresta mais perigosa do planeta. Sem médicos, sem hospitais e sem saída. Ele caminhou até a beira do rio Lamacento e socou o tronco de uma samaúma com tanta força que seus nós dos dedos sangraram instantaneamente. O peso da responsabilidade, que já era esmagador, agora tornara-se infinito. Ele não era mais apenas um guia ou um sobrevivente. Ele era o único protetor de uma linhagem inteira que a selva estava pronta para devorar antes mesmo do primeiro choro. Depois de horas imóvel sob a chuva, Tiago voltou para o abrigo. As 5 mulheres estavam sentadas em silêncio, esperando o julgamento do homem de quem dependiam para cada grama de oxigênio. Ele olhou para cada uma delas, parando os olhos em Valentina, que ainda tremia de febre. Ouçam bem, Tiago começou, sua voz agora baixa, fria e desprovida de qualquer hesitação. A partir de hoje, as regras mudaram. Vocês não são mais passageiras de um avião caído. Vocês são as guardiãs do que temos de mais precioso aqui dentro. Eu não me importo com quem são os pais ou por que vocês esconderam isso. O que importa é que eu fiz uma promessa de tirar vocês daqui. E agora essa promessa vale por 11 pessoas, não 6. Valentina olhou para ele, a esperança lutando para brilhar através da dor. Você não vai nos deixar. Tiago, mesmo sabendo que seremos um fardo daqui a alguns meses. Tiago agachou-se ao lado dela, limpando a lama de seu rosto com o polegar. Um fardo? Não. Vocês são a única razão pela qual eu ainda não desisti dessa selva. Ninguém aqui está sozinha. Eu vou construir um berço para cada um desses bebês, nem que eu tenha que derrubar essa floresta inteira com as minhas próprias mãos. Nós vamos sobreviver, e esses filhos vão ver o sol fora dessas árvores. Eu juro pela minha vida. Naquela noite, pela primeira vez em 43 dias, ninguém chorou. O segredo que antes as isolava agora as unia em uma irmandade de sangue e terra, sob o olhar vigilante de um homem que acabara de aceitar seu destino como o pai de uma nação nascida no coração do inferno. O amanhecer do 100º dia trouxe uma mudança sutil no ar da Amazônia. O cheiro de chuva iminente deu lugar a um calor abafado que parecia borbulhar da terra. Tiago não dormia há quase 30 horas. Seus olhos, fundos e contornados por olheiras escuras, varriam a clareira onde o esqueleto do Cessna agora servia apenas como um depósito de alumínio inútil. Ele subiu no tronco de uma samaúma secular, cujas raízes tabulares eram tão altas quanto muros de uma fortaleza, e observou as 5 mulheres. Elas estavam sentadas em círculo, as mãos repousando sobre as barrigas, que começavam a marcar sutilmente os tecidos desgastados de suas roupas. O silêncio entre elas não era mais de choque, mas de uma aceitação sombria e resiliente. Tiago desceu da árvore.
o corpo protestando contra cada movimento, e caminhou até o centro do acampamento com um mapa rudimentar desenhado em uma casca de árvore. Atenção todas vocês. O tempo de esperar por um milagre vindo do céu acabou. Tiago começou, sua voz rouca, mas carregada de uma autoridade que não permitia interrupções. As equipes de busca desistiram de nós há semanas. Para o mundo lá fora, somos apenas nomes em uma placa de memorial em Manaus. Mas para mim, vocês são a missão mais importante da minha vida. Ele cravou uma faca de caça no solo lamacento, simbolizando um marco psicológico. Beatriz levantou os olhos, a câmera esquecida a seus pés. O que você está sugerindo, Tiago? Que vamos caminhar até a civilização com 5 mulheres grávidas. Valentina mal consegue ficar de pé por 10 minutos sem sentir tontura. Tiago olhou diretamente para Valentina, que sustentou o olhar com uma dignidade silenciosa, apesar da palidez que ainda teimava em não abandonar seu rosto. Não vamos caminhar para lugar nenhum. Caminhar na selva nesse estado é suicídio. Se tentarmos atravessar o Igapó agora, as infecções e os predadores nos pegarão antes do 2º quilômetro. Tiago explicou, gesticulando para as árvores colossais que os cercavam. Nós vamos construir. Se a floresta quer nos manter aqui, faremos dela a nossa fortaleza. Vou construir uma estrutura suspensa, longe do chão úmido e das formigas. Camila, você é engenheira. Preciso que você projete um sistema de captação de água que não dependa de nós descermos ao rio toda hora. Isabela, você conhece cada planta dessa região. Quero um estoque de ervas medicinais e alimentos que sustentem não apenas vocês, mas o crescimento dessas crianças. Não somos mais sobreviventes. Somos colonos. Valentina adiantou-se, tocando o braço de Tiago com uma hesitação que desapareceu assim que sentiu a firmeza de seus músculos. Tiago, você entende o que está pedindo em alguns meses. Teremos 5 bebês chorando aqui. Como vamos manter o silêncio? Como vamos protegê-los do frio e das doenças sem antibióticos? Tiago segurou a mão dela, os nós dos dedos ainda em carne viva. Eu entendo melhor do que qualquer um. Eu vi homens morrerem por menos no exército. Mas eu também vi a vida brotar onde ninguém esperava. Eu vou ser o muro entre vocês e a morte. Se uma onça se aproximar, ela terá que passar por mim. Se a fome apertar, eu ficarei sem comer para que vocês tenham o dobro. Eu juro pela minha honra e pelo sangue dos meus antepassados, nenhum desses filhos será levado pela selva enquanto eu respirar. A determinação na voz de Tiago pareceu injetar uma dose de adrenalina no grupo. Pela primeira vez em meses, Camila pegou um pedaço de carvão e começou a esboçar planos na lateral de um pedaço de metal do avião. Luciana, a guia indígena, aproximou-se de Tiago e murmurou. A floresta ouviu seu juramento. Homem branco, ela é uma mãe generosa, mas é uma juíza cruel. Se você falhar com elas, as árvores se fecharão sobre seus ossos. Tiago apenas assentiu, sentindo o peso sagrado daquela responsabilidade. Ele sabia que os meses seguintes seriam um teste de resistência física e mental que levaria todos ao limite da loucura. Mas naquele momento, sob a sombra da grande Samaúma, o medo foi substituído por um propósito de ferro. A noite caiu e, pela primeira vez, eles acenderam uma fogueira que não era apenas para espantar os insetos, mas para celebrar o início de sua nova vida. Enquanto as chamas dançavam, Tiago sentou-se à margem do acampamento, observando as sombras das mulheres projetadas contra as árvores. Ele sabia que o verdadeiro desafio começaria quando o primeiro choro rompesse o silêncio da noite amazônica. Mas ele estava pronto. Ele era o capitão de um navio naufragado que se recusava a afundar. O guardião de 5 sementes de esperança plantadas no coração do inferno verde. Durmam. Ele sussurrou para a escuridão. Amanhã, começamos a construir o nosso mundo. O tempo na Amazônia não se mede por calendários,
mas pela altura das águas e pelo peso crescente nos ventres das 5 mulheres. 800 dias haviam se passado desde a queda. E a clareira agora abrigava uma estrutura de bambu e madeira balsa suspensa a 3 metros do solo. Uma fortaleza tecida com cipós e engenharia de sobrevivência. A chuva caía com uma violência rítmica, tamborilando no teto de folhas de palmeiras secas, quando o primeiro grito de dor rasgou o abafado silêncio da tarde. Valentina, a médica que passara meses instruindo as outras sobre como realizar um parto no escuro, era agora a paciente. Suas mãos agarravam as raízes de uma rede tecida por Camila, enquanto o suor misturava-se às lágrimas de exaustão. Tiago estava ao seu lado, fervendo água em latas de ração limpas sobre uma fogueira protegida, seus olhos vigilantes como os de um sentinela que sabe que o inimigo está prestes a atacar. Respire, Valentina, como você nos ensinou, devagar, gritava Isabela, tentando manter a calma enquanto segurava a mão da amiga. Valentina arqueou o corpo, a voz falhando em um sussurro desesperado. Está vindo. Tiago, eu não sinto minhas pernas. O bebê está vindo. Tiago largou a faca de bambu esterilizada e ajoelhou-se aos pés dela, assumindo o controle com a precisão de quem já viu a morte de perto, mas nunca a vida brotar de forma tão crua. Eu estou aqui, Valentina. Olhe para mim. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Esse filho é o nosso primeiro milagre, e ele vai nascer agora. As outras mulheres se amontoavam ao redor, formando um escudo humano contra o vento úmido que soprava pelas frestas do abrigo, cada uma delas sentindo as próprias entranhas se contraírem em simpatia e medo. O esforço durou horas que pareceram séculos, até que, entre um trovão que fez a floresta tremer e o som das árvores vergando, um novo som emergiu, um choro agudo, fino e insistente que silenciou instantaneamente o rugido da tempestade. Tiago segurava nas mãos uma criatura minúscula, coberta de sangue e vida, cujos olhos fechados pareciam buscar a luz naquele inferno verde. Ele limpou o rosto do recém-nascido com um pedaço de paraquedas lavado e o entregou aos braços trêmulos de Valentina. É um menino, Tiago anunciou, sua voz embargada por uma emoção que ele tentara enterrar por anos. Um guerreiro que já venceu a primeira batalha antes mesmo de saber o próprio nome. Valentina chorava soluçando, apertando o filho contra o peito suado. O nome dele será Rio. Porque ele veio com a chuva e vai correr livre por essa terra. A alegria do nascimento, porém, foi apenas o prelúdio de um ciclo exaustivo. Nas semanas seguintes, como dominós de vida, as outras caíram em trabalho de parto. Serena deu à luz uma menina, Hope, durante um amanhecer dourado. Lily trouxe River ao mundo sob a sombra das orquídeas. Claire teve fim em uma noite de lua cheia que iluminava a clareira como prata. E Nádia, após 2 dias de agonia que testaram os limites da medicina improvisada de Valentina, deu à luz Storm. Tiago tornou-se o guardião de 5 berços de palha, o homem que carregava lenha, caçava nambu para o caldo das mães e vigiava o sono das crianças enquanto a onça pintada rondava o perímetro. Atraída pelo cheiro de vida nova, ele não era mais apenas o capitão, ele era o pai da selva, o único homem em um mundo de mães e bebês que dependiam de sua força para cada respiração. Tiago, olhe para eles, disse Beatriz meses depois, enquanto observava os 5 bebês dormindo em redes alinhadas no abrigo. Eles não conhecem cidades, não conhecem carros. O primeiro som que ouviram foi o da floresta. Você acha que eles são humanos, ou parte dessa mata agora? Tiago, que estava entalhando pequenos animais de madeira para as crianças, parou e olhou para o horizonte onde o sol se punha em tons de púrpura e laranja. Eles são a ponte, Beatriz. Eles são o que há de melhor em nós e o que há de mais selvagem nessa terra. Eles não são fardos, são a nossa única razão para não deixarmos o fogo apagar.
Valentina aproximou-se e repousou a cabeça no ombro de Tiago, ambos exaustos, mas unidos por um vínculo que nenhum cartório civil poderia registrar. Naquela noite, a Amazônia parecia menos um inferno e mais um berço gigante, vigiado por um homem que jurara que a esperança jamais morreria sob sua guarda. O 5º ano na floresta transformou o acampamento em uma pequena aldeia fortificada, mas o perigo agora não vinha apenas das onças ou das serpentes. Tiago estava no alto de uma plataforma de observação quando o som metálico de um motor de popa cortou o coro natural dos araras. Não era um som de resgate. Era o rugido irregular e sujo dos garimpeiros caçadores de ouro ilegais que devastavam a bacia do Tapajós. Ele desceu silenciosamente, sinalizando para que as mulheres recolhessem as crianças. Rio, o mais velho com 4 anos, já entendia o sinal e ajudava a guiar os menores para o abrigo do silêncio, uma cavidade camuflada sob as raízes da grande samaúma. Tiago pegou seu arco de madeira de lei e as poucas armadilhas táticas que havia preservado, sentindo o instinto de soldado ferver em suas veias após anos de hibernação. Eles estão perto. Tiago, quantos são? Sussurrou Valentina, segurando Storm no colo, os olhos transbordando um terror que ela não sentia desde a queda do avião. Tiago verificou a ponta de sua lança, seu rosto pintado com o sumo negro do genipapo para se misturar às sombras. São 3 homens. Estão armados com espingardas velhas, mas letais. Eles não podem descobrir este lugar. Se souberem que há mulheres e crianças aqui, a floresta se tornará um mercado de escravos. Camila entregou a ele um rádio movido à manivela que ela havia modificado para captar frequências próximas. Se eles cruzarem o riacho, use o sinal de fumaça. Nós estaremos prontas para lutar se for preciso, disse a engenheira, segurando um facão improvisado com uma chapa de alumínio do Cessna. Tiago moveu-se pela vegetação como um fantasma, interceptando o grupo de invasores a poucos metros do perímetro. Os homens eram brutos, com roupas manchadas de mercúrio e olhos cobiçosos. Olha só esse rastro. Deve ter uma aldeia ou um acampamento de gringos por aqui, disse um deles, cuspindo no chão e engatilhando a arma. Tiago não hesitou. Ele não podia dar a eles a chance de disparar. Ele disparou uma flecha que atingiu o tronco ao lado da cabeça do líder. Um aviso silencioso que fez os 3 pararem abruptamente. A próxima não vai errar a árvore. A voz de Tiago ecoou, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo devido ao eco da selva. Saiam daqui agora. Esta terra não pertence a vocês e não há ouro aqui. Apenas a morte para quem ultrapassar o limite. Os garimpeiros entraram em pânico, disparando cegamente para o alto, mas Tiago já havia mudado de posição. Ele acionou uma armadilha de corda que derrubou 2 deles em um buraco de lama, enquanto o terceiro fugia desesperado em direção ao barco, gritando sobre espíritos da floresta. Tiago não os perseguiu. Ele precisava garantir a segurança de sua família. Ao retornar para a clareira, ele encontrou as mulheres armadas com paus e pedras, prontas para defender seus filhos até o último suspiro. O confronto deixou claro que o isolamento total estava chegando ao fim. O mundo exterior estava batendo à porta, e nem sempre viria com mãos amigas. Eles vão voltar, não vão? Perguntou Beatriz, limpando o suor da testa. Tiago olhou para as crianças, que agora saíam do esconderijo, curiosas e assustadas. Talvez, mas agora eles sabem que a selva tem um guardião. Precisamos acelerar o plano da fumaça. Isabela, se o homem nos encontrou, precisamos que o governo nos encontre primeiro. Ele abraçou Rio, sentindo o coração pequeno do menino bater contra o seu peito. A guerra pela sobrevivência tinha escalado. Agora, Tiago não lutava apenas contra a natureza, mas contra a ganância humana, protegendo as sementes de esperança que ele havia cultivado com tanto sangue e suor no coração do Brasil profundo.
O 7º ano na Amazônia trouxe uma seca severa que fez o nível do rio Tapajós baixar a níveis nunca vistos, expondo bancos de areia que pareciam cicatrizes brancas no corpo da floresta. Tiago sabia que o tempo estava se esgotando. As crianças, Rio, Hope, River, Finn e Storm, já não eram mais bebês de colo, mas pequenos curumins da selva, ágeis e de olhos atentos, que falavam uma mistura de português com sons que aprenderam com os pássaros. No entanto, a saúde de Isabela estava definhando devido a uma malária recorrente que as ervas medicinais mal conseguiam conter. Foi ela quem, em um momento de lucidez entre as febres, entregou a Tiago a chave para a liberdade, uma resina rara de uma árvore que, quando queimada com certas sementes de urucum e minerais do solo, produzia uma fumaça de um roxo vibrante e antinatural. Se queimarmos isso no ponto mais alto da escarpa, nenhum satélite ou avião de monitoramento do IBAMA poderá ignorar, tossiu Isabela, as mãos trêmulas entregando o frasco de barro com a mistura. Tiago olhou para o paredão de pedra que se erguia a 2 quilômetros do acampamento, um desafio físico hercúleo para um grupo exausto. Nós vamos todos, Isabela. Não vou deixar ninguém para trás. Se o resgate vier, ele tem que ver todos nós de uma vez, decidiu Tiago, começando a organizar a subida. Ele carregou Isabela nas costas, enquanto as outras mulheres levavam os suprimentos e as crianças escalavam as raízes como pequenos macacos, sob o comando silencioso de Rio, que já demonstrava a liderança do pai. A ascensão levou 2 dias de suor e sangue sob o sol escaldante do meio-dia amazônico. Quando finalmente atingiram o topo do platô, a vista era de tirar o fôlego, um oceano verde infinito que se estendia até onde a curvatura da terra permitia ver. Tiago preparou a pira monumental, empilhando lenha seca e derramando a resina de Isabela sobre o topo. Valentina aproximou-se dele enquanto ele segurava a pederneira improvisada. E se ninguém vier, Tiago, e se formos apenas nós contra esse horizonte para sempre? Ele olhou para ela, o rosto marcado por cicatrizes de 7 anos de batalhas, e respondeu: então teremos o pôr do sol mais bonito do mundo para chamar de nosso. Mas eles virão, eu prometi. Com um golpe certeiro, a faísca saltou e a pira rugiu. Em poucos minutos, uma coluna espessa e sólida de fumaça púrpura começou a subir em linha reta, cortando o azul do céu como uma lança mágica. As crianças gritavam de alegria, pulando ao redor do fogo, enquanto as 5 mulheres se davam as mãos, formando um círculo de resistência que sobreviveu ao impossível. Por horas, eles mantiveram o fogo aceso, alimentando-o com o resto de suas esperanças. Tiago permanecia imóvel, os olhos fixos no horizonte, até que um ponto negro surgiu na linha do Equador, crescendo e emitindo o som rítmico de paz cortando o ar, o som de um helicóptero da Força Aérea Brasileira. A fumaça púrpura tinha feito o seu trabalho. O mundo finalmente os tinha encontrado. O desembarque na base aérea de Manaus foi um choque de realidades que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Os flashes das câmeras, o barulho dos repórteres e o cheiro de asfalto e poluição agrediam os sentidos de quem viveu 7 anos em comunhão com a terra pura. Tiago, vestindo um uniforme militar limpo que lhe deram no resgate, mas recusando-se a cortar a barba completamente, caminhava à frente do grupo, protegendo as mulheres e as crianças do assédio mediático. Rio e os outros pequenos seguravam as mãos de suas mães com força, assustados com as roupas estranhas e as luzes artificiais, buscando constantemente o olhar de Tiago para saber se estavam seguros. Eles eram a maior notícia do século, os sobreviventes do voo perdido, que não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Meses depois, a poeira da fama começou a baixar. Beatriz publicou o livro de sua vida, Sementes da Amazônia, que se tornou um best-seller mundial, narrando cada detalhe da liderança de Tiago e da resiliência das mães. Valentina voltou a exercer a medicina em Manaus,
especializando-se em saúde indígena, enquanto Isabela recuperou-se e tornou-se a maior defensora da preservação da área onde foram encontrados. No entanto, o vínculo entre eles era algo que a civilização não conseguia compreender ou quebrar. Todos os anos, na data da queda, os 6 adultos e as 5 crianças se reuniam em uma praia isolada do Rio Negro, longe das câmeras e dos curiosos, para reacender uma pequena fogueira simbólica. Em uma dessas reuniões, Tiago sentou-se na areia com as crianças, que agora frequentavam escolas na cidade, mas que ainda sabiam fazer fogo com gravetos e identificar o canto de cada ave. Tio Tiago, perguntou Storm, a pequena de olhos vivos que nasceu sob a tempestade. Você ainda sente falta da nossa casa na floresta? Tiago olhou para o horizonte, onde a selva ainda sussurrava segredos, e sorriu com uma melancolia doce. Eu sinto falta do silêncio, pequena, mas a nossa verdadeira casa não era o abrigo de palha. Era o lugar onde cuidávamos uns dos outros. A floresta me ensinou que o homem só é verdadeiramente livre quando tem algo por que lutar até o fim. O encerramento do documentário de Beatriz mostrava Tiago caminhando sozinho pela orla. Um homem que voltou do inferno para dar vida a um novo mundo. A última cena focava nos 5 rostos das crianças, os filhos do sol e da chuva, cujos nomes eram agora símbolos de esperança para todo o Brasil. Tiago cumprira sua promessa feita no dia 43, ele trouxera cada vida de volta para a luz. Ele nunca se considerou um herói, apenas um homem que se recusou a deixar a escuridão vencer. Enquanto os créditos subiam, a voz de Tiago ecoava uma última vez. Algumas pessoas são feitas para construir paredes, outras para derrubá-las. Eu só queria garantir que essas crianças tivessem um chão para pisar e um céu para sonhar.